Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e o autor a ser entrevistado dessa vez é o Rodrigo Ribeiro Azevedo. Hoje, nós falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pelo Rodrigo e o título da dissertação é Construção de instrumento online para controle das manutenções e manipulações dos catéteres venosos centrais. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Naira Cristofoletti Silveira, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ribeiro Azevedo, sou enfermeiro, fiz a faculdade na escola de enfermagem Alfredo Pinto, há 25 anos atrás. É uma honra estar aqui, participar do podcast, e já gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Naira Cristofoletti, que por 2 anos ficou ao meu lado, teve muita paciência e deu tudo certo. É isso aí. É tão bom ouvir que vocês são cria, né, da casa, né, que vieram da própria Unirio, estão construindo essa jornada, né, acadêmica, científica aqui na universidade, né? Muito bom saber que você estudou aqui, né? Estudei. Então, vamos lá, Rodrigo, para as perguntas. Vamos começar. Rodrigo, fala para a gente qual que é o tema da sua pesquisa. Então, o tema da minha pesquisa começou quando é com o meu dia a dia no trabalho, né? Eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer, sou enfermeiro responsável pelos ambulatórios de catéteres, adultos e infantis, e ao longo do tempo eu percebi que precisava de ter algum instrumento para que todos os enfermeiros ou profissionais de saúde que tivessem acesso aos pacientes que possuem catéteres. Na oncologia é comum o uso de catéteres, e então eu percebi que era importante fazer uma evolução online para que ficasse uniforme essa evolução para todos os profissionais. Então o tema são catéteres, né, venosos centrais para os pacientes oncológicos. Eu no trabalho construí uma evolução online para esses pacientes que possuem catéter. Legal, né, o Rodrigo, você está falando de uma expertise que você adquiriu já na prática, você trabalha com isso e está o tempo todo pensando na melhoria desses processos ao ponto de desenvolver uma dissertação sobre esse tema. Então, assim, é confortante saber que a gente está falando com alguém que trabalha com isso e que entende muito bem. Então, já que você entende muito bem, e você fala isso na tua dissertação, você explica, né, que não existe apenas um tipo de catéter, né? São 3 tipos. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim, claro. Então, lá nós temos, basicamente, três tipos de catéteres que os pacientes usam. Os pacientes, antes de falar disso, eu vou explicar que a gente tem os pacientes oncológicos, são os pacientes tumores sólidos, tá? E a gente trata também doenças hematológicas, leucemias, linfomas. Então, assim, são 2 pacientes, completamente diferentes. E para esses pacientes nós temos também
escolhas diferentes de catéteres. Os pacientes oncológicos de tumores sólidos, né, câncer de pulmão, câncer de intestino, de reto, de útero, de mama, esses são os tumores sólidos, né? Geralmente, esse tipo de paciente, a gente opta por usar, é um dos catéteres mais usados na oncologia, que é o catéter totalmente implantado. É um catéter que é colocado no centro cirúrgico por um médico cirurgião. Esse catéter ele fica debaixo da pele do paciente. E ele pode ficar ali por anos. É um catéter mais prático, mais usual. Temos também o catéter PICC, que é o catéter central de inserção periférica. Esse catéter, geralmente, ele é inserido pelo profissional enfermeiro, né? Nós colocamos, é lógico, o enfermeiro que tem um curso e tem a habilitação para esse tipo de catéter. Esse tipo de catéter, o PICC, ele pode ser usado tanto pelos pacientes oncológicos e a gente usa também para os pacientes hematológicos. Por que esse catéter é mais usado nos pacientes hematológicos? Os pacientes hematológicos, eles possuem, pela própria doença, eles têm riscos maiores de sangramentos, hematomas. A plaqueta desses pacientes, geralmente, não são plaquetas no número normal. Eles têm mais risco de sangramento. Então, são catéteres que a gente fura só uma vez e ele é externo, o catéter. Tá? O catéter PICC. E a gente, ultimamente, está usando menos, mas temos ainda os catéteres semi-implantados, que são também externos e são mais usados mesmo nos pacientes hematológicos. Então, a gente usa esses três tipos de catéteres. Uma outra coisa também que eu não falei é no catéter totalmente implantado, que esse catéter, por ele ficar debaixo da pele, para a gente acessar o catéter, a gente punciona esse catéter com uma agulha específica, chamada agulha de Huber. Não, é bom você explicar, né? E com todo esse cuidado que você demonstra, porque assim, quando se fala de catéter, dá um pouco de medo, né? Para a gente que é paciente, que não está por trás dessa formação que vocês têm, né? Então a gente tem essa relação de um pouco de medo, né, com o catéter. Sim. E aí, quando você começa a explicar e começa a falar sobre esses cuidados, dá a impressão de maior segurança para a gente entender que vocês realmente, né, vocês têm uma preocupação Sim. muito grande. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro, é importante até porque muitos pacientes, familiares de pacientes, quando a gente fala que o paciente precisa colocar, né, um dispositivo de catéter, eles ficam com medo, né? Porque a ponta do catéter, aonde vai sair a medicação, é bem numa área que a gente fala que é na porta do coração. Não é no coração, é numa veia que tem um fluxo de sangue grande, é importante isso. Mas só que não fica no coração, não mexe no coração do paciente, tá? O catéter é uma forma de segurança para o paciente. O paciente não vai ser mais mega furado. Ele tem um acesso ali para tudo, para fazer quimioterapia, para fazer soro, se precisar, medicação para dor. Então, assim, não vai precisar mais ficar furando a mão do paciente, o braço do paciente. Então, assim, a gente explica isso ao paciente, aí ele entende que é uma coisa boa para ele, entendeu? Ah, legal isso você falar, hein? Legal. E, bom, nesse caminho aí do que a gente está falando do catéter, do cuidado do enfermeiro, né? Você fala na sua dissertação que o enfermeiro, né, ele é um tipo de profissional que se caracteriza por esse olhar holístico, né, que ele possui e que ele foca a atenção dele é no paciente e não na doença. Você pode explicar um pouquinho essa ideia para a gente? Sim, posso explicar sim. Essa ideia de nós enfermeiros, que geralmente a formação do enfermeiro é uma formação geral mesmo. A gente vê o paciente num todo.
né? O paciente, de repente, ele tem uma doença, mas ele não tem só aquele, muitas vezes, só aquele problema que é a doença. Ele tem outros problemas também que permeiam essa doença. Problemas sociais, problemas familiares. Então nós temos que ter esse olhar, até mesmo para que a gente possa, estou falando eu como profissional enfermeiro do ambulatório de catéter, eu preciso fazer uma anamnese, entrevista com esse paciente para saber onde ele mora, qual a condição socioeconômica desse paciente. Muitos pacientes moram em outros municípios. Eles saem de casa 2 horas da manhã para chegar no hospital às 7 da manhã. Muitos desses pacientes não têm em casa água encanada. É comum acontecer isso. Então, assim, esse tipo de paciente que mora longe, que não tem um acesso fácil ao hospital, é um paciente que não é elegível para ter um catéter PICC, que é externo, um catéter externo, né? Precisa de mais manutenções, cuidados, e o semi-implantado também, que é também externo. Então, é um paciente que é elegível para ter um catéter totalmente implantado, que é um catéter que fica debaixo da pele, vai ser mais seguro para esse paciente. Entendeu? Então, por isso que o nosso olhar tem que ser no todo, no geral. Saber qual a condição desse paciente, qual o grau de entendimento também desse paciente. Porque os catéteres, depois que a gente coloca, tá lá usando, mas são catéteres que precisam ir no ambulatório de catéter, fazer manutenção, fazer curativo desse catéter para que se evite, né, problemas, intercorrências. Quais são essas intercorrências? Flebite, tromboses, infecções. Então, são coisas que, se acontecer com esse paciente, vai atrasar o tratamento dele, o tratamento vai ficar mais caro. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar o todo do paciente. Sensacional pensar isso e explicar isso, né? Porque quem está do lado de cá, né, como paciente, a gente às vezes até acha que essas visitas frequentes, essas manutenções, é um pouco chato, mas na verdade tem a ver com a segurança mesmo, a preocupação. Segurança do paciente, com certeza, a segurança dele. Mas isso é explicado sempre a eles, entendeu? Pelo menos eu, a equipe que trabalha comigo, todos nós explicamos tudo isso e a gente vê todo essa parte também social, que é uma parte que eu sempre falo, né? O paciente oncológico, que eu trabalho no SUS, né? Então, assim, a grande maioria não tem só o câncer, ele tem também a parte social. Ele mora longe, o cartão lá do bilhete único que ele tem, que ele tem direito de não pagar passagem. Ele e o acompanhante dele, muitas vezes, levam meses para o governo dar a ele o acesso a esse cartão. Então fica difícil dele fazer o tratamento dele. Muitas vezes o paciente vai no hospital 3, 4 vezes, é de segunda a sexta. Muitas vezes é de segunda a sexta que ele vai no hospital. Como que o paciente que mora, de repente, em Campos, ele vai? Aí tem que esperar a van da prefeitura. Então são vários problemas, entendeu? E muitas vezes esse paciente também, antes de sair de casa, ele não come. Mas aí lá no instituto, o instituto dá a ele almoço, café da manhã, isso aí tem lá. Que bom saber que conseguimos pelo menos conquistar alguns direitos sociais, né? Isso é muito recente, né, Rodrigo? E que esses direitos fiquem, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Isso aí. É isso aí. Bom, então, vou voltar aqui um pouquinho para aquelas perguntas rotineiras, né? Para Rodrigo, para o público que não conhece, não está familiarizado com esses conhecimentos, né, mais científicos sobre do que você tratou na sua dissertação, como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? A minha pesquisa, a importância dela, relevância, né, da minha pesquisa, ela entra diretamente no cuidado com o paciente. Porque a partir do momento que todo o profissional que manipula o catéter desse paciente, ele após manipular, ele registra
como está o catéter, quanto tempo esse catéter foi inserido, se o paciente está fazendo uso de alguma outra droga por esse catéter. Então, assim, são informações importantes para evitar problemas futuros no catéter. Problemas que eu já falei anteriormente, infecções, tromboses, flebites, perda do catéter, né? Se o paciente perde o catéter, atrasa o tratamento dele, certo? O tratamento fica mais caro para o Estado, né? Porque é mais tempo, é um outro catéter que tem que inserir nesse paciente para que ele siga o tratamento dele. Então, assim, a importância é para que todos os profissionais tenham acesso às informações dos pacientes que possuem catéter. A importância é essa. Entendi. Mas assim, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Você trabalhou do que você desenvolveu ali na tua dissertação. Você elaborou ali uma ideia de um protótipo, né? E qual tipo de material que você desenvolveu exatamente? E quem teria acesso a essa interface? A equipe de enfermagem, os médicos e também os pacientes? Quem seriam as pessoas? Sim, foi desenvolvido, né, um protótipo de evolução online. Online por quê? Porque o Instituto possui já um sistema online de evoluções. Porque a ideia do Instituto é abolir o prontuário físico. Porque fica mais fácil eletronicamente, né? Tem uma base de dados lá que guarda essas informações dos pacientes. E então, assim, essa evolução online, quem terá acesso a ela serão todos os profissionais de saúde que têm a senha da intranet. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todo mundo tem acesso. Se a pessoa tiver alguma dúvida, ela entra lá, com a matrícula do paciente, com a sua senha, e ela tem acesso a tudo. Isso vai ser importante, pois vai ter uma evolução específica para o paciente que tem algum tipo de catéter. Entendi. Quer dizer, uma interface que vai dar o acesso a uma informação completa, né, sobre o paciente para toda a equipe envolvida, né? Todo mundo, né? Toda a equipe envolvida. Porque, assim, muitas vezes, como eu falei anteriormente, esses catéteres necessitam de cuidados rotineiros, né? E como eu falei também que tem os problemas sociais, né, que envolvem esses pacientes, muitas vezes o paciente não vai no tempo que tem que ir fazer o curativo, por diversos motivos. Então, a gente tendo essa evolução, a gente sabe quando foi que o paciente foi a última vez. E isso a gente pode ter acesso com essa data, a gente pode questionar o paciente, né? Por que ele não fez a manutenção, o curativo no tempo certo. E, a partir daí, saber se esse catéter tem mais chance de ter uma intercorrência ou uma complicação. Entendeu? Então, assim, essa evolução é importante por isso. Que fica ali registrado. É no papel, no físico, muitas vezes, por diversos motivos também, tem prontuários lá imensos, pacientes que se tratam há 10, 12 anos. Então, o prontuário físico é muito grande. Aí, às vezes, a folha se perde, já no online não se perde. Entendi. A importância do registro, né? Registro. É muito importante registrar tudo que a gente faz. Bom, assim, qual que foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho, Rodrigo? O mais difícil durante a pesquisa, né? Isso. O mais difícil, eu não vou falar mais difícil, eu acho que não foi muito difícil. Foi, como é que eu vou dizer? Trabalhoso. Trabalhoso foi a entrevista com os juízes expert, né? São pessoas que manipulam catéteres, né? Eu tive que fazer essa entrevista com eles. Então, assim, eu tive que
me moldar para o tempo que eles podiam, a hora, a data. Mas no fim deu tudo certo no final. Que bom. Bom, se tratando de uma pesquisa na área da saúde, você já mencionou isso, mas é bom frisar, né? Como é uma pesquisa na área da saúde, quais são os grupos que você acha que foram mais beneficiados ou podem vir a ser beneficiados com os resultados dessa tua pesquisa? E de que maneira? Sim. Eu acho que acho que a ideia é essa, né? O mais beneficiado no fim tem que ser o usuário do SUS, né? O paciente. Mas para chegar até ele, temos nós, né? Profissionais. Então, assim, é um benefício para todos. E também é um benefício bom também, importante, para a área de enfermagem. Porque é mais um trabalho. A sociedade saber que nós, enfermeiros, somos muito importantes dentro do âmbito hospitalar. Entendeu? Porque a gente fica ainda como é que eu vou dizer? Numa visão assim coadjuvante ainda, entendeu? Mas eu sempre falo isso. Um hospital sem enfermagem, ele não funciona. Não funciona. Então, assim, é mais um trabalho, é mais uma pesquisa, e durante a pesquisa também eu fiz 2 artigos que estão lá dentro da dissertação, que mostra a importância da manutenção, dos cuidados desses pacientes com câncer, né? Que o nosso índice de infecção é muito baixo. É bem abaixo do que tem na literatura nacional e internacional. O nosso lado é do Instituto. Eu fiz um artigo falando sobre isso. Então, isso mostra a importância do nosso trabalho, né? E isso também eu acho que gera também um pouco mais de confiança. E isso faz com que mais, mais enfermeiros façam mestrado, doutorado, para que no fim beneficie o paciente, o usuário do SUS, né? Acho que a ideia é essa. O paciente que paga imposto, né? Tem que ser beneficiado sempre. E esse paciente pode ser nós, né? Ou uma pessoa que a gente ame muito. No final das contas, as pesquisas na área da saúde, o principal beneficiado somos todos nós mesmo, né? Nós, isso aí. Pois é. Bom, assim, falando da tua pesquisa mais especificamente, você adianta na sua dissertação que você pretende desenvolver, possivelmente no doutorado, desdobramentos da aplicação dessa pesquisa. Então, de lá para cá, teve algum avanço? Teve algum andamento? O que você Sim, pode falar para a gente? após o término, eu levei para a área de tecnologia da informação do Instituto, né? A minha ideia, o trabalho. Já deixei com a pessoa lá responsável por essa parte técnica, né? Porque agora, para ser inserido na plataforma do Instituto, a intranet, não depende é mais de mim, até porque é uma área que eu não sei nada, né? Essa parte de internet, tecnologia da informação, né? Então, assim, tá lá com eles e eles não deram prazo, porque, assim, eu imagino que sejam muitos trabalhos para eles, né? Então, mas quando for inserido, eles vão me chamar, até porque eu acho que deva ter alguma mudança técnica na ideia e eu vou ter que estar presente nisso. E a minha ideia para o doutorado é avaliar, né, se esse instrumento online ele funciona mesmo ou não. Porque pode ser, a ideia pode estar muito boa, mas pode ser que não funcione, né? Mas eu creio que funciona. Não, a gente bota fé que vai funcionar. Mas se não funcionar também, é um outro estudo para ver como é que pode Sim, fazer a gente pode ver uma outra ideia, um outro caminho, né? Exatamente. A ciência funciona assim, desse jeito, Sim, na isso aí. tentativa e erro, né? Rodrigo, você tem alguma experiência marcante
que especialmente te tocou durante a pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Durante a pesquisa, eu tive uma experiência boa, porque uma das pessoas da banca, eu posso falar o nome dele? Posso, né? Bom, aí você que sabe. Então, tudo bem, então não vou falar não. Uma das pessoas da banca, o enfermeiro, foi eu me senti lisonjeado porque foi a pessoa que me ensinou a passar catéter. Depois que essa pessoa se aposentou, eu no lugar dessa pessoa. Ele é assim, expert, né, em catéteres, né? Me ajudou muito na pesquisa também, né? Então assim, foi muito bom. Ele foi o início de toda a minha história, a trajetória, e ele estava lá na banca, me Ai, avaliando. sensacional, Foi muito, sensacional. É uma coisa boa, eu muito acho que legal. dá até para divulgar, hein? O nome da pessoa. Doutor Luiz Célio de Freitas, foi ele que deu pontapé em tudo assim na minha vida, na minha parte, que eu tô já há 10 anos nisso já, de catéteres. Foi ele me passou tudo. Então assim, foi uma honra tê-lo ali, né, na banca. Ai, que maravilha, né? Como que o universo faz as coisas, né? Movimenta. Conspirou a meu favor, né? Né? Que bom! Bom, agora sim, você falou da experiência marcante, que foi uma experiência, que bom que foi uma experiência marcante e boa, né? Foi boa. Agora, vou pedir para você resumir as conclusões de maior destaque na tua pesquisa. Sim, vamos lá. A conclusão foi que essa evolução online vai trazer benefícios tanto aos profissionais de saúde, como muitas vezes, todos nós lá, quando a gente vai evoluir o paciente, ele é feito online, na intranet, já está aberto ali. Então, existindo essa aba dessa evolução online, vai facilitar para esse profissional. Vai facilitar o quê? No tempo dele, né? Ele vai ter mais tempo para fazer outras coisas, para descansar também, se for o caso, né? E também uma outra coisa importante também, que aí entra na parte que a gente fala muito hoje em dia, no mundo, né? Que a gente vai usar menos papel. Então é uma parte também ecológica, importante, né? Menos papel, menos desmatamento da natureza. É isso aí, mais preservação do meio Meio ambiente. ambiente, isso aí. Bom, agora, né, uma parte muito especial, que tem vindo umas pérolas, umas joias daqui, que é o seguinte: você acabou de passar, né, por essa fase difícil da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa. A gente, cada um tem uma experiência diferente, né? E aí tem outros colegas que estão nesse momento que a gente está aqui conversando, estão de cabelo em pé, estão desesperados, escrevendo seu trabalho. Qual é a dica que você dá para essa galera? Então, a dica que eu dou, gente, mantenham a calma, confiem no seu orientador, que no fim vai dar tudo certo. E uma coisa importante, nunca deixem nada para a última hora. Eu sou uma pessoa que, se você me pedir para fazer uma coisa agora, eu vou fazer hoje. Para evitar que fique muito em cima da hora, entendeu? Atropelado. Porque assim, se você começar a fazer antes, se você errar, você vai ter mais tempo de quê? De acertar, certo? Então assim, a dica que eu dou é essa: mantenha a calma, que no fim vai dar tudo certo. Dá certo.
Não, isso aí, isso é muito importante, né? Parece óbvio, só que não é, né? Lógico, né? Você tem prazos, né? Tem prazos, compromissos. E você tem também a vida também lá fora, né? Fora do mestrado. Tem família, tem trabalho, muitas vezes tem filho. E eu imagino também, eu vejo muito isso, muitas colegas minhas, mulheres, né? Na sociedade, tem o trabalho, tem o estudo e ainda tem o trabalho em casa também. Eu entendo que é uma coisa a mais, mas mantenha a calma, a tranquilidade, que no fim dá certo. O Rodrigo passou aqui uma mensagem para a gente de boas vibrações. Vai dar tudo certo. Vai dar É certo sim, com bom. certeza. Ó, deu certo para mim, que estava já parado há mais de 20 anos desse mundo aí acadêmico. Eu tinha medo de entrar por isso. Falei, gente, eu não sei mais fazer isso. Aí, a minha esposa que deu muito apoio. Ela é minha filha. Não, pai, você pode sim, consegue sim, vamos lá. A gente ajuda. E deu tudo certo. Olha, pode crer que essa tua fala aí, esse teu depoimento ajuda a inspirar muitas pessoas que estão voltando, né, para pós-graduação, depois de estar Sim. muito tempo longe da universidade. Então, assim, é muito inspirador isso É aí. importante voltar até mesmo para você saber que você ainda é bastante útil ainda para todos, né? Para a sociedade. A nossa cabeça abre também de novo. A gente lida com pessoas mais jovens. É legal demais. Para mim foi uma experiência ótima. Isso é tudo de bom, né, Rodrigo? Rodrigo, você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Alguma pergunta que você acha que a gente poderia fazer? Ou alguma informação a mais? Eu gostaria de agradecer a professora doutora Naira Cristofoletti de novo. Agradecer a banca do meu mestrado. Também parabenizar os meus amigos de turma do mestrado, todos nós que passamos por isso, né? Cada um com os seus obstáculos, mas todo mundo chegou ao fim, foi ótimo. E pretendo em breve voltar para a universidade para fazer o doutorado. E vai sim, vai sim. Vai voltar em breve, inclusive, para dar outra entrevista para a gente, né? Tem entrevista. Meu. Você, Rodrigo, tem redes sociais que você gostaria de divulgar? Eu tenho o Instagram. Por favor. O Instagram é Rodrigo Z. Rodrigo Rodrigo Z-E-E. ZEE. Esse Rodrigo Z é meu nome artístico. Que Tá além ótimo. de, além de enfermeiro, eu sou músico também. Então eu tenho esse nome há mais de 30 anos, Rodrigo Z. Que bom. Então, se alguém quiser, talvez, conversar com você Entrar em sobre. contato comigo, pode entrar através Pode entrar em desse contato com contato você. aí. Rodrigo, a gente já agradeceu, mas nunca é demais agradecer de novo, porque a entrevista foi muito boa, né? Muito esclarecedora, e a gente espera que esse tipo de comunicação chegue para pacientes, outros colegas que trabalham nesse setor específico e outros que trabalham, mas não exatamente nesse setor específico, para se familiarizar melhor com esse assunto. E a gente agradece muito a tua presença, viu, Rodrigo? Obrigado. Isso aí. Bom dia. Consulte a dissertação de Rodrigo Ribeiro Azevedo. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência, o contato do Rodrigo e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, bom dia. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Com a presença do Rodrigo, nós tivemos o 13º episódio. Se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.